Tem pacientes que vão ter endometriose pela vida inteira e não vão sentir nada. Tem pacientes que nos primeiros ciclos já vão apresentar super crises de dor. Eu tenho muita paciente que tem endometriose intestinal e não faz ideia. Já fui fazer esterectomia simples e achei um intestino em forma de ampulheta. Sejam bem-vindos ao Imagem que Conecta. Hoje falaremos sobre a endometriose, sobre a fisiopatologia da doença, sintomas e tratamento. E para isso temos a doutora Marina Almeida, médica ginecologista, cirurgiã ginecológica, especialista no tratamento de endometriose. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite. Conte-nos quem é a doutora Marina. Meu nome é Marina Almeida, né? Eu nasci e cresci aqui em Brasília. Estudei aqui, fiz medicina aqui na ESCS, né? Fiz a minha residência em ginecologia na Secretaria de Saúde, no Hospital do Agarrã, e fiz a minha especialização no Instituto CRISP, lá em Juiz de Fora, né? Pela Faculdade Suprema, e fiz a segunda especialização de cirurgia por vídeo no Sírio-Libanês, porque eu precisava fazer também uma especialização em oncologia ginecológica. Então, eu acabei fazendo 2 vezes a especialização e eu fiz também a especialização em robótica pela Stratner. E como a endometriose entrou na sua vida de cirurgiã ginecológica? Eu trabalhava num hospital, não é no hospital onde eu trabalho hoje, né? Ele era um outro hospital da rede particular e a gente percebeu que existia um grupo de pacientes que ciclicamente estava no hospital, internada, com uso muito intenso e muito perigoso de morfina, né? E aí, com isso, eu cuidava da parte das pacientes internadas e aí, junto com o psiquiatra, a gente criou um programa para acolher essas pacientes, para substituir essas medicações e retirar elas do opioide e tudo. E aí a gente percebeu que elas tinham um perfil muito parecido, que elas tinham dores intensas há muito tempo e que elas não tinham uma assistência adequada, que elas não tinham uma condução adequada daquele problema. E como eu estava intensamente com essas pacientes, por conta da enfermaria, que eu passava de segunda a sexta e às vezes até no fim de semana, eu acabei acolhendo essas pacientes, né? Não todas, porque tinha umas que estavam já num nível de adicção muito grande já com a morfina, então elas não conseguiram, né, sair disso. Elas seguiram mais com o colega psiquiatra do que comigo, mas a gente conseguiu seguir, e aí sabendo dessa oportunidade de seguir e de conduzir pacientes com esse tipo de patologia, outras pacientes acabaram vindo, né, e desde então eu nunca mais parei de trabalhar com endometriose. E esse dado, né, das pacientes que vão com frequência ao pronto-socorro é uma das perguntas que nós procuramos ativamente. Pelo menos os colegas que trabalham com endometriose, eles têm perguntas direcionadas que muitas vezes as pacientes não chegam ao consultório com a queixa. Você só vai, eu falo que vai montar um quebra-cabeça, são aquelas frases, né, aquelas perguntas provocativas que você vai montando o quebra-cabeça para fazer o diagnóstico de endometriose. E essa de faltar, né, a escola, que a gente ainda vai comentar, e ir ao pronto-socorro tomar remédio na veia por cólica. Isso aí... A paciente da endometriose é uma paciente com muitas particularidades, né? Ao mesmo tempo que é uma paciente que ela precisa de muita atenção, porque ela tem várias causas, tem várias camadas, não é só uma paciente que sente dor, ela é uma paciente que ela, de repente, ela encontra um porto seguro no pronto-socorro e ela só consegue aliviar um pouco da dor dela quando ela vai lá usar medicações. Então, se você também aborda essa paciente no pronto-socorro como um especialista de endometriose, isso pode fazer com que ela vá mais ao pronto-socorro. Então, o especialista de endometriose, quando ele está num pronto-socorro, ele explica para ela que aquele lugar não é o lugar adequado e que ela precisa de um acompanhamento ambulatorial, porque lá é que eles vão conversar tudo que precisam conversar, lá que ele vai saber toda a história, lá que ele vai saber como começou, o que ela já fez, como que ela já tratou, coisas que não dá para fazer no pronto-socorro.
né? O pronto-socorro, ele é um lugar fabuloso, porque você vai e você é atendida. Então, para uma paciente que precisa de um atendimento tão personalizado, não é o lugar ideal. E aí, o profissional especialista em endometriose, quando ele está no pronto-socorro, ele precisa conscientizar a paciente disso. Né? Isso é mais difícil ainda, porque é muito mais fácil você aparecer no hospital e ser atendido do que você marcar, agendar, aguardar o dia, chegar no horário, né? Apesar de que quando a paciente entende isso, ela vai ficar numa consulta que vai durar meia hora, uma hora, o tempo que ela precisar, e ela vai ter todas as respostas que nunca ninguém deu. E, melhor do que isso, tratamentos que vão oferecer alternativas aos opioides, que na emergência é o que tem disponível. Né? Tramal, morfina, enfim, é o que tem disponível no pronto-socorro. E não é o que ela tem que usar. Então, quanto mais ela vai ao pronto-socorro, mais distante de ter qualidade de vida ela está. Aí entra uma outra pessoa que a gente tem que conscientizar, os próprios colegas médicos. Sim. Porque para ela achar um especialista em endometriose no pronto-socorro... Não vai achar, né, quase não vai achar. Não vai achar. Né? Além da educação, né, da informação que a gente tem que levar para as próprias pacientes e também para as mães das adolescentes, são os próprios colegas. Sim. Na orientação da paciente com dor pélvica. Sim. E o que exatamente a endometriose? Endometriose, Miri, é quando aquele tecido que fica ali na parte interna do útero, que é aquele que menstrua, começa a se reproduzir fora dali daquela parte interna, ou na musculatura do próprio útero, por fora, na trompa, no ovário, na bexiga, no intestino, nos órgãos pélvicos, ou até em alguns lugares mais distantes, no diafragma, no fígado, né? E aí, esse lugar que vai sangrar na época da menstruação, começa a sangrar em outros lugares onde não devia. E isso acontece o que a gente chama de seeding, né? Porque ele semeia mais focos e mais focos e mais focos. Então, quanto antes a gente detecta isso, mais rápido a gente freia essa semeadura. Então, é por isso que é tão importante o diagnóstico. Então, se a gente perguntar o que é endometriose, é isso, é o tecido do endométrio, que é a parte interna do útero, crescendo fora do endométrio. Por que a endometriose causa tanta dor nas pacientes? A endometriose causa dor por dois motivos. Primeiro, porque ela sangra, né, num primeiro momento, na primeira fase ali, aqueles pontos de endométrio, eles causam sangramento, e o sangue ele tem um pH ácido, então ele é doloroso. A gente, ao contrário do que as pessoas pensam, dentro do abdômen não tem sangue. O sangue ele circula em lugares fechados. Então, toda vez que você tem um sangramento, seja porque um ovário ovulou e sangrou um pouco, que é o cisto hemorrágico, ou seja porque os focos de endometriose estão sangrando, a dor é muito grande. Né? E em segundo momento, esses focos eles se tornam fibrose, vão segurar o tecido, né? E a mobilidade da pelve começa a ficar comprometida com isso, e isso causa muito mais dor ainda do que os sangramentos. Então, é por isso que a gente fala, começa tendo uma dor na hora que menstrua. Daqui a pouco, tá tendo a mesma cólica que ela tinha menstrual no meio do ciclo, sem estar menstruando, sem estar ovulando, sem nada. Né? E toda paciente com endometriose sente dor? Não. São fases. A endometriose é uma doença inflamatória progressiva. Então, tem pacientes que vão ter endometriose pela vida inteira e não vão sentir nada. Tem pacientes que, nos primeiros ciclos, já vão apresentar super crises de dor. Tá? Isso varia demais, varia de onde estão os focos, varia se o tecido onde esse foco está ali é um tecido que já vai ficar mais retrátil, se é um tecido que tem espaço. Tá? Eu tenho muita paciente que tem endometriose intestinal e não faz ideia. Já fui fazer esterectomia simples e achei um intestino em forma de ampulheta. Entendeu? Então isso acontece, o paciente não tem sintoma nenhum, não sente nada e vive bem e continua, só que a gente não vai saber quem é quem. Então vamos diagnosticar precocemente para não deixar, você não vai entrar na roleta para saber se você vai ter dor ou não. Então se você tendo endometriose, vamos cuidar disso para que você não desenvolva dor. A gente não sabe quem que vai ser essa paciente, se ela vai ser a que sente dor e a que não sente. E quais são
sintomas mais comuns das pacientes que chegam no seu consultório e quais são os sinais de alerta? Olha, principalmente cólica menstrual incapacitante, esse é de longe o que mais aparece, mas também a cólica que vem fora do ciclo menstrual, né? Além disso, a diarreia e constipação, ou um ou outro, na época da menstruação, dores nas pernas, dores na lombar durante a menstruação, dor na relação, tá? Principalmente em algumas posições, dor ao ter orgasmo, isso é um sintoma muito comum na endometriose. Às vezes a paciente não tem relação, ela só está num momento de intimidade, aí ela tem um orgasmo e ela morre de dor. Ela falou, mas não era só na relação? Não, a dor no orgasmo também é um sintoma. Dor para evacuar, pontadas ao evacuar, principalmente na época da menstruação, dor lombar, dor na perna, né? E outros sintomas mais raros, dor no ombro por conta do diafragma, dor para respirar, né? Eu tive uma paciente que ela tinha dor no joelho toda vez que ela menstruava. E aí a gente procurou e tinha foco de endometriose no joelho dela. Então, resumindo, todos os sintomas que se relacionam de alguma forma com o ciclo menstrual merecem ser estudados. E nem tudo é TPM, nem tudo é só porque tá naqueles dias, não. Às vezes são aqueles dias que mostram para você onde é que estão aqueles sintomas que podem ser a endometriose. E qual a importância do exame de imagem no diagnóstico da endometriose? Olha, o exame de imagem, ele tem duas importâncias fundamentais. Primeiro, que ele vai nortear o médico para ele saber se ele vai conduzir aquilo clinicamente, se ele vai operar. Então, o exame de imagem ele é determinante nisso. Até porque, mesmo que você saiba que aquele é um caso cirúrgico, se o exame de imagem não te ajudar, você não vai conseguir abordar aquilo ali, né? Por uma questão de convênio, por uma questão de várias coisas. Então, hoje, o desafio do especialista em endometriose são conduzir a paciente que vem com o exame de imagem e conseguir transformar um achado de imagem em cirurgia e fugir, esse é o grande desafio nosso, daquele exame de imagem que você sabe que não mostrou tudo que acontece. Porque aí, quando você entra, que eu falei, né, você precisa fazer uma cirurgia só. E aí você entra despreparado no exame, numa cirurgia, porque o exame não está compatível, né? Você pode fazer o seu trabalho mal feito. Porque você vai chegar na pele e falar, mas como é que não viram isso? E aí, talvez você não esteja preparado o suficiente, né? Não é raro a gente entrar em cirurgias por vídeo que precisariam ser robóticas, porque elas são muito mais complexas do que o que estava ali. É raro, mas acontece muito. Então, tanto no diagnóstico para condução clínica e principalmente na condução cirúrgica, o exame de imagem ele é fundamental. Ele é o olho do cirurgião antes da cirurgia. E o que um exame bem feito precisa te entregar? O exame bem feito, principalmente na área de endometriose, ele precisa mapear os focos, né? Quando a gente fala de ressonância, eu não posso cobrar que a paciente refira dor nos pontos, né? Mas numa ressonância, mapear os focos, dar tamanho, dar localização correta, entendeu? Não adianta dizer focos de endometriose em topografia de anexo direito. Meu Deus, eu não sei o tamanho, eu não sei quantas são, eu não sei a profundidade, eu não vou conseguir fazer um bom planejamento. Precisa descrever as estruturas, ureter, ligamentos, né, ovário, trompa, nem que seja assim, não vi, não tem problema, não visualizar, ok, mas escreve, porque eu não sei se viu e se tem alguma coisa, eu não queria descobrir na cirurgia. A ecografia, com preparo para endometriose, ela tem essa vantagem, ela consegue ir, além de ver cada pedacinho e determinar, você consegue ver pontos de dor, né? Isso é muito bom.
porque é compatível com o que a gente vê, porque a gente toca, a gente faz o toque, a gente sabe tocar, não dá para tocar lesões altas, mas a gente toca quase tudo no nosso exame. E aí quando o radiologista vai com o transutor e consegue, não, Marina, realmente, ali o deslizamento ali tá comprometido e tal, ótimo, a gente já sabe onde a gente vai entrar. E aí quanto mais a gente planeja a cirurgia, mais beneficiada a paciente vai ser, isso é ótimo. Então, é o nosso olho antes da cirurgia, é o exame de imagem. E você já se surpreendeu com frequência ao entrar na cirurgia e o exame não mostrou? Meire, mais acontece do que não acontece. Tá? Mais acontece do que não acontece. Em março do ano passado, eu operei uma grande amiga, né? Uma cirurgia grande, com ressecção intestinal e tudo, e a ressonância dela mostrava uma lesão mínima no intestino. Quando a gente entrou, tinham 2 lesões, uma de 4 e uma de 5 centímetros. A cirurgia, que deveria ter durado ali 2, 3 horas, durou quase 7. Né? A gente acaba se armando para esse tipo de armadilha, porque eu não posso chegar para o paciente, então, o que eu encontrei era muito pior, fica para a próxima. Ela já está lá, a cirurgia vai acontecer. Então a gente vai preparado para a guerra. Se for só uma batalha, tá tudo ok. Mas essa coisa da gente entrar numa pelve e ter mais achado do que o que a gente pegou, principalmente na ressonância, mais acontece do que não acontece. E como a imagem ajuda no planejamento cirúrgico? A imagem, ela ajuda demais, porque aí a gente consegue se planejar bem, planejar uma equipe multidisciplinar. Se a gente vê uretério, a gente consegue planejar com urologista. Se a gente vê lesão de intestino, a gente consegue planejar com proctologista. E se a gente descobre que a lesão é uma lesão mais profunda, a gente também muda a técnica, muda a pinça, muda de videolaparoscopia para robótica, porque é uma cirurgia mais precisa, né? Tem alguns tipos de cirurgia que eu não faço mais por videolaparoscopia, porque a robótica ela vai dar muito mais vantagem. Então, cirurgias com lesões grandes, lesões complexas, lesões profundas, a gente está preferindo fazer por robótica. Então, tudo isso dá esse planejamento para a gente. Então, é muito, muito importante quando a gente entra e vê uma que a gente chama de correlação radiológica cirúrgica. Nossa, é muito bom, é bom para a gente, sem dúvida, mas é muito bom para o paciente. E é bom para o radiologista, porque eu fico muito feliz. Eu mando todos os feedbacks. Quando vocês falam assim, olha, eu achei praticamente... É lógico que podem ter lesões pequenas, eu rezo para que isso não aconteça, lesões pelo menos grandes, né? Como assim, essa frase, como é que não viu isso? Eu brinco com as pacientes que eu entro com sangue nos olhos, para que a hora que você operar e falar para mim assim, olha, bateu... Se não bateu tudo, bate quase tudo. Não, né? sério, e que a gente não bom. prejudique o seu trabalho, nem prejudique o paciente. Exato. E como as pacientes ainda... As pacientes perguntam para você como funciona a robótica? Perguntam sim. Eu comprei do Dr. Pedro um modelo feito em impressora 3D do Da Vinci. Então eu tenho na minha mesa um mini Da Vinci, é a coisa mais linda do mundo. Então ali eu já consigo mostrar para elas, entendeu? Que ali os 4 braços, que eu vou ficar num console na lateral, que as câmeras e as pinças são bem maiores, então eu vou a lugares mais profundos, que a câmera chega bem pertinho, então eu opero em macro, né? Ao contrário da vídeo, que você não consegue, você tem que operar à distância, você vê, a gente foi treinado para isso, mas quando você opera bem grande aqui, olhando com uma câmera que é você não depende mais de outro, então a qualidade da cirurgia e a precisão da cirurgia aumentam demais. Né? É uma pena que a gente ainda não tem uma oficialização do uso da plataforma robótica, mas isso eu acredito que não está muito longe. Né? Então, hoje a plataforma robótica ela não é acessível para todas as pessoas, mas isso, se Deus quiser, vai mudar em breve, porque a vantagem da plataforma robótica é enorme. E você disse que alguns casos não opera mais pela videolaparoscopia convencional e prefere a robótica. Exemplos de alguns casos. Olha, endometriose profunda com
que a gente vê nas ressonâncias, né, quando fala assim, espessamento de útero sacro e endometriose profunda. Não, endometriose profunda mesmo, com lesões grandes que vão adentrar tecidos, áreas muito críticas, áreas do uretero, áreas das artérias, né, ali toda a parte lateral e posterior do útero, que é onde estão 90% das lesões. Se essas lesões são grandes lesões e que vão precisar de grandes dissecções, eu já estou dando preferência para robótica. Eu já falo para o paciente, olha, esse tipo de lesão eu só faço por robótica. Algumas miomectomias, né, e a parte de câncer também, a gente está falando de endometriose, mas a parte de câncer a gente tem feito bem mais por robótica, por conta dos linfonodos, de pesquisa de linfonodo e tudo que é muito melhor na robótica, né? Eu acho que a tendência é realmente cada vez menos vídeo, mais robótica, de acordo com o que está aumentando e que está democratizando cada vez mais. Assim como hoje você tem muito mais vídeo do que aberta, daqui a um tempo você vai ter muito mais robótica do que vídeo. Isso é o curso natural das coisas. E quais as vantagens dessa tecnologia no tratamento da endometriose profunda? Você vai ver melhor, né? Você vai conseguir, porque quando você vai atacar, eu lembro que uma vez você me mandou uma mensagem assim, você tira a endometriose em bloco? Aí eu falei, ué, mas tem outro jeito de tirar sem ser em bloco? E eu fiquei super confusa com essa pergunta, porque eu falei assim, mas por que ela está perguntando isso? Alguém não tira a lesão em bloco? Enfim, quando você vai atacar, a que a gente chama de atacar a lesão, você não pode ir em cima da lesão. Você tem que ir no tecido saudável e fazer o contornar a lesão. Quando você está na cirurgia por vídeo, essa margem ela acaba sendo maior, porque você vai sentindo onde tem, né, e guiado também pela radiologia, mas você vai vendo ali ao vivo e você vai circulando essa lesão para atacar e tirar sempre. Todo o tecido onde você mexe é o tecido saudável. Quando você está na robótica, você aproxima a câmera e aquilo que você estaria operando assim, fica aqui. Então você vai tirar muito menos tecido, vai lesar muito menos tecido saudável e vai tirar o mínimo possível. Menos em cirurgia de endometriose, sempre mais. Então, quando você tem uma técnica mais precisa, você vai tirar o mínimo possível de tecido saudável e a paciente vai ter menos fibrose no pós-operatório. Então, ela vai ter menos dor, vai ter uma recuperação melhor, vai ter uma cirurgia mais precisa, mais rápida, porque a robótica ela é muito mais ágil do que a vídeo. Então, é só vantagem. Pelo menos a gente que não é cirurgião, quando eu olho a robótica, eu falo que as pinças parecem bailarinas. Parece, né? E é diferente da pinça. Porque a vídeo, você tem aqui e faz isso aqui, como um remo, né? Na robótica você tem uma coisa chamada endo-wrist, que você faz isso, ó, com a própria mão. E parece bobo, mas é isso que torna a robótica tão mágica, porque você, ao invés de você estar operando aqui, você está operando assim. É como se eu pegasse com a minha mão e tirasse. Se a gente conseguir, porque ninguém vai fazer isso, mas dá para exprimir uma espinha com um robô, de tão preciso que ele é. Entendeu? Então, esse movimento fino foi uma revolução na cirurgia. E está cada vez melhor. O curso natural das coisas acontecerem. E por que a gente não consegue tanto diagnóstico? Por que a doença leva tanto tempo para ser diagnosticada ou é subdiagnosticada? As duas coisas. Primeiro que a gente teve um boom nos anos 90 de uso de anticoncepcional, né? Todo mundo usava anticoncepcional. Menina menstruou, não, dá logo um anticoncepcional para ela, que ela nem vai ter cólica, e aí todo mundo usava, ninguém sabia muito bem se tinha efeito colateral, não tinha, aí começou a aparecer resistência à insulina, entre vários outros efeitos, começaram a aparecer os casos de trombose e tudo, e a guerra farmacêutica também, colocando isso em evidência e tudo, e aí do queridinho dos anos 90 virou vilão dos anos 2000. E aí ninguém mais usa anticoncepcional. E aí começou a aparecer aquilo que o anticoncepcional estava suprimindo. Porque ninguém tinha ciclo, ninguém aparecia endometriose. Aí ela começou a aparecer muito. Aliado a isso, pacientes com maior índice de obesidade, sedentarismo, tudo isso vai favorecer a produção de estrógeno e logo vai favorecer o aparecimento da endometriose. A endometriose é uma doença estrógeno dependente. O estrógeno vai alimentar
o desenvolvimento da endometriose e os focos de endometriose vão produzir estrógeno. Então, é um ciclo que vai se alimentando. E nessa, a paciente vai cada vez com mais cólicas, aí a autoestima fica ruim, a vida sexual atrapalha, aí ela entra no processo depressivo, acaba o autocuidado, engorda, mais gordura, mais aromatase, mais estrogênio, mais endometriose. Então a coisa vai se retroalimentando. E aí no meio disso, não tem uma pessoa que fale assim, isso pode ser uma endometriose. Ela vai no ginecologista, ela faz preventivo, ela faz ecografia simples, ela é examinada, e aí você tem alguma queixa? Não, porque ela acha que está morrendo de dor todo mês, é normal. Ou então ela fala, olha, eu quando eu estou menstruando, não, normal, você ovula. E vai embora e continua isso. Então, subdiagnosticados, subdivulgado, né? Depois da Anitta divulgar que ela tinha endometriose, foi um serviço maravilhoso que ela fez, porque muita gente foi falar de endometriose, foi muito bom a Anitta divulgar isso, mas ainda precisa de conscientização das pessoas, de conscientização dos profissionais de saúde e dos ginecologistas, por incrível que pareça, né? Hoje não é tão ruim quanto era, mas ainda temos muito que evoluir. 3 sinais de alerta na suspeita de endometriose. Olha, cólica que tira você das suas atividades diárias é o sinal mais importante. Mas dor ou alteração do hábito intestinal quando você está menstruada, ou fica... Não, toda vez que eu menstruo tenho diarreia, vai investigar. Toda vez que eu menstruo, eu fico com constipação, tenho dificuldade de banheiro. Vá investigar. Toda vez... Eu acho que qualquer sinal que começa com toda vez que eu menstruo, precisa investigar. Mas quando esses sintomas intestinais começam, dores incapacitantes, sangramentos que não tem explicação, mas eu fiz uma ecografia, estava tudo normal. Não é normal. Se você tem um útero pequenininho que não deu nada e você está morrendo de sangrar, alguma coisa está acontecendo. Procure saber. A adenomiose, ela não aparece, né, que é a endometriose na musculatura do útero, ela não aparece com facilidade. E é muito mais fácil a gente dar um diagnóstico só com o que a paciente conta pra gente do que ficar vendo a imagem. Mas o doutor não escreveu. Eu falei, para mim, tanto faz. Eu tô vendo uma adenomiose aqui na minha frente. Você tem um útero de tamanho normal, você está morrendo de sangrar e de dor. Então, sangramento excessivo não é normal, cólica excessiva não é normal, pontadas no ânus e alterações na defecação quando você está menstruada não é normal, e dor para ter relação não é normal. E essa conexão, essa integração entre a imagem e a ginecologia já mudou o tratamento e o planejamento cirúrgico na sua prática? Com certeza, né, Bê? Com certeza. Tá? Tanto para casos que eu achava que precisava operar e falou, não, mas olha, tá aqui, é só um espessamento pequeno, isso aqui, quanto para casos que, uma vez eu liguei para você e falei, ó, essa mulher, eu não achei nada no exame, quando voltou para mim, você falou, não, mas o trem tá feio aí, precisa operar, e a hora que a gente operou, realmente estava, então muda sim, norteia bastante. Porém, a gente cada vez mais tem feito isso com radiologistas, com colegas que a gente confia. Né? Tem também grandes ginecologistas que fazem ecografia com preparo e também são ótimos exames, né? Mas esses colegas a gente tem que estar bem próximo para poder trocar essa ideia e colocar as coisas para o bem do paciente, para fazer o melhor planejamento, entendeu? E todos os dias, sem nenhuma exceção, no meu consultório, eu nego uma cirurgia para alguém que chega para mim já pronto para operar, quase que em jejum, e eu falo, não, calma. Não vamos operar, você não precisa, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu tenho que também convencer uma pessoa que está morrendo de medo de operar de que ela precisa daquela cirurgia. Então, a radiologia me ajuda demais nesse sentido. A imagem me ajuda muito, até porque, para o paciente, o laudo radiológico ele é muito mais palpável do que o meu exame e eu dizendo para ele que ele tem. Então, quando ele pega um laudo, ele fica muito mais seguro, entendeu? Então, ajuda, sempre ajuda e cada vez mais. E o fato de escrever, né, eu até falei com essa colega
que é médica e que achamos a endometriose nela. Mas quando tem escrito exatamente isso que você falou, quando tem escrito o processo de aceitação e de entendimento muda. Muda. É um documento. Agora, tem outro fator que a gente coloca também, que tem lá a alteração, tem a lesão do peritônio, tem a alteração do ligamento uterosacro. Dependendo de quem pegar, vai falar para ela assim, mas essa lesão aqui é muito pequena. Né? Você deve ver muito isso na prática, de pacientes que te procuram depois, porque elas estão no direito, e o direito de ouvir 1, 2, 3 opiniões é super válido. Né? Já aconteceu da paciente falar assim, eu fui na doutora fulana, eu falei assim, ainda bem que você foi, pelo menos agora tem alguém para concordar comigo. Né? Então, elas vão com você e falam assim, mas o médico falou que a lesão era muito pequena, que o que eu sinto, isso aqui não justifica. Então, a gente tem que escrever e tem que tomar cuidado em quem pega. Diferente de uma paciente que vai no especialista de endometriose, que eu falo também que exame normal não exclui doença, apesar que não é comum eu ver um exame normal, nem que seja endometriose superficial, eu falo que eu entro para ver lesão superficial, porque lesão grande retrocervical a gente vai ver de qualquer jeito. Agora, aquelas pacientes que têm os sintomas e que não têm aquela lesão grande, eu tenho que entrar com sangue nos olhos para ver se justifica o tratamento, e vejo outras que têm dor pélvica, o diagnóstico diferencial de dor pélvica é gigante. Mas tem aquela paciente que tem sintomas típicos, essa paciente não pode sair daqui com um exame normal. Né? Porque quem seja especialista, é igual você falou, não está escrito, ela não vai acreditar em você porque você falou que ela tem endometriose, mas não tem nada mostrando. Onde que essa doutora está doida, né? Só de olhar para mim, só de tocar, né? Mas eles não têm dimensão que a clínica é soberana. Sim. E eu falo para eles assim, eles não tratam esse pedaço de papel, eles tratam vocês. Então, isso não acontece em quem não é especialista em endometriose. Falo para os pacientes com endometriose, vocês precisam de um dono especialista em endometriose. Então, tem um laudo que fala que a lesão pequena, o colega fala que não dói, que não justifica, e não temos a relação. E falo com elas, olha, a gente não tem relação de lesão grande a dor grande, ou a lesão pequena, dor ser pequena, a lesão superficial e pequena é extremamente dolorosa. Então, essa questão de estar escrito é desse jeito. Você, enquanto não tem nada palpável para eles, fica difícil. E o contrário também acontece, tá? Com a judicialização da medicina, muitos laudos, principalmente de ressonância, onde você não tem esse vínculo com a paciente, né? Então não tem oportunidade, às vezes o colega que está laudando nem conversou com o paciente, não que ele não esteja fazendo o trabalho dele correto, ele tá para laudar. A ressonância, ela não permite esse contato que a ecografia permite. E ele escreve discreto espessamento unilateral do uterosacro, e a paciente tem constipação, adenomiose, várias outras condições que não são cirúrgicas, mas o doutor escreveu que eu tenho espessamento e isso é endometriose, e você não quer me operar? Eu falo, não, é porque o seu caso, isso aqui realmente não é. Então, a gente luta muito. E aí, quando acaba o consultório, eu pego o telefone, vai chegar uma paciente aí que eu tô precisando mostrar para ela que tá tudo bem. Não, aí ela, deixa comigo que eu vou com sangue no olho. E aí é ótimo, porque a gente consegue mostrar para o paciente que existem outras coisas também que vão causar dor pélvica, né? E que aparecer um espessamento unilateral no uterosacro na ressonância pode realmente não ser o que está causando tudo que ela tem, né? E também a importância dos tratamentos não cirúrgicos. Isso, né? Eles são a paciente, muito importantes. Seja de quem for, ela vai sair orientada sobre fisioterapia pélvica, sobre atividade física e sobre a alimentação, parte nutricional. Eu falo para elas que atividade física e dieta salvam vidas. Com certeza. E que nem toda endometriose é cirúrgica. Eu falo assim, eu só sei tirar foto. O tratamento é a doutora Maria. Eu diria que mais não são do que são. Mais não são do que são. Então, isso depende do estágio, depende de como tá, depende do prejuízo.
para a vida da paciente, né? Então, tem paciente, às vezes eu mando para o proctologista que opera com a gente, que é o Thiago Sá, ele fala, Má, tem lesão, mas a paciente está bem, vamos acompanhar. Bloqueia e vamos acompanhar. Lê esse bloqueio quando a gente faz o bloqueio da menstruação, né? Então, tudo depende da paciente, de como a paciente está, de como a paciente está reagindo. Então, muitas vezes, não é caso cirúrgico, muitas vezes é ótimo, então vamos operar. Às vezes e a paciente fala, não me sinto pronta. A gente teve uma paciente que ela passou por mim e ela resolveu operar, não sei aonde, não foi nem em Brasília, foi em outro lugar para operar e voltou com todas as lesões, mais do que ela tinha quando antes dela operar, não sei como é que ela conseguiu fazer isso. E aí eu expliquei para ela, o Thiago também, e ela falou, eu não tô pronta. Foi muito traumático, tudo, e eu não tô pronta para operar. Não tem problema, vamos bloquear seu eixo, perca peso, cuide da alimentação, vá fazer exercício, e a gente reavalia você com 6 meses, com 1 ano, e a gente vai ver como é que a gente vai conduzir isso. E tá tudo bem. Ela tinha uma indicação cirúrgica, mas ela não estava no momento de operar, e tá tudo bem também. Vamos deixar uma mensagem para as pacientes com cólica e que essa cólica é incapacitante ou que ela tem uma cólica intensa. Qual é a mensagem que você deixa para essas meninas e essas jovens com cólica? Bom, primeiramente que cólicas que não deixam você fazer as coisas que você faria normalmente não são normais, tá? Procure ajuda. Se você for a um profissional e ele disser que isso é normal, procure uma segunda opinião, tá? As meninas, principalmente quando elas começam a ovular, que são de 2 a 3 anos depois da primeira menstruação, elas vão ter cólicas. Isso não significa que ter uma cólica é sinal de endometriose, mas ter cólicas progressivas, ter cólicas que te atrapalham cada vez mais, que tiram você da escola, que tiram você do trabalho, que não deixam você namorar para as mulheres mais velhas, né? E que estão impedindo você de viver sua vida, isso não é normal, tá? Procure um profissional, peça uma segunda, uma terceira opinião. E eu queria aproveitar para deixar um recado importante, que é uma coisa que eu falo muito para minhas pacientes e que elas, a maioria diz que nunca ouviu isso, então vou aproveitar o seu espaço para a gente deixar esse recado. Cirurgia de endometriose é uma coisa planejada, demorada e elaborada. Por que eu estou falando isso? Se você foi num profissional que diz que você tem que operar amanhã, procure outra opinião. Não existe endometriose de emergência. Não existe complicação que vai fazer você fazer uma cirurgia de emergência. São raríssimas as situações onde você tem que intervir de emergência por conta de bloqueios de intestino e tal. Pouquíssimos casos. A endometriose é uma cirurgia que é para ser feita com muito cuidado, com muita elaboração. Então, não corra. Não corra para a cirurgia de endometriose, corra do profissional que corre com a sua cirurgia. Se ele não está elaborando, se ele não pediu os exames suficientes, se ele quer marcar para a semana que vem, procure outra opinião. De repente, nem cirúrgico seu caso é. E é isso. Então, nós vimos que a endometriose é uma doença inflamatória crônica, estrogênio dependente e que requer um diagnóstico e um mapeamento adequado para um planejamento cirúrgico, um resultado adequado. E para isso, dos tratamentos essenciais, mudança do hábito de vida, atividade física, fisioterapia pélvica, talvez cirurgia em casos bem selecionados e também o anticoncepcional. O que não pode é deixar para lá. Paciente com dor pélvica, com cólica menstrual e que prejudica as atividades, que leva a menina a faltar à escola, a faltar à faculdade, a faltar ao trabalho, isso não é normal e tem que ser investigada a endometriose. E para isso temos os exames de imagem, ultrassom transvaginal com preparo intestinal para mapeamento de endometriose e a ressonância magnética também com preparo intestinal. Em pacientes que não tiveram relação, em pacientes virgens, nós temos a opção de avaliação clínica, que sempre o ginecologista especialista fará,
e também a ressonância magnética e, em alguns casos, a ultrassonografia transretal com preparo intestinal. São casos individualizados, bem conduzidos por especialistas bem treinados. Isso, lembrar que é a ecografia com preparo, né? Porque é muito comum chegar no meu consultório e dizer, mas eu faço ecografia todo ano e não tem nada. Então, é uma ecografia específica, feita com um médico específico, que vai dar a visão que você precisa. Falamos de endometriose, falamos da importância de um bom mapeamento no planejamento cirúrgico, falamos de tratamento por via laparoscópica ou por via robótica, e para isso contamos com a doutora Marina Almeida. Eu quero agradecer imensamente por ter comparecido, por ter aceito o nosso convite e agradecer as pacientes e esse feedback e essa parceria de sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço, a parceria está cada vez melhor e foi muito bom vir aqui falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Hoje, endometriose, e até a próxima imagem.